Olá, começamos mais uma aula e na aula de hoje nós teremos exercício e teoria andando juntos, ou seja, são apresentados simultaneamente. O exercício tem duas partes específicas que podem ser separadas e foram separadas em dois vídeos. Então, essa primeira parte, que é a parte que você verá daqui a pouquinho, nós faremos uso do modelo de circuito, nós faremos um estudo sobre o ajuste do fator de potência via o circuito de excitação e veremos como é obtido e como se utiliza a curva característica tensão induzida no circuito do estator versus, melhor dizendo, a corrente de excitação. Na segunda parte, que você verá no segundo vídeo, será estudado o fluxo de potência no motor síncrono trifásico e também será feito o cálculo de torque de eixo. Vamos começar então com a primeira parte, no qual teremos o enunciado e o desenvolvimento das teorias relacionadas a esses tópicos aqui que nós vamos tratar na sequência. Vamos começar interpretando o nosso enunciado, que é um pouco longo, afinal de contas a questão tem alguma complexidade. Para um motor síncrono trifásico, MST, essa sigla você pode utilizar também para indicar a máquina síncrona trifásica. Basta você ficar atento ao artigo que vem antes. No caso de você dizer o MST, você está querendo dizer o motor síncrono trifásico. No caso de você dizer a MST, você está querendo dizer a máquina síncrona trifásica. Máquina é simplesmente um nome que é utilizado de forma mais genérica. Afinal de contas, uma máquina pode funcionar como motor, pode funcionar também como gerador. E motor, a gente sabe a condição que é o dispositivo que está convertendo potência elétrica em potência mecânica. Para um MST, cujos dados são fornecidos abaixo, determine para os fatores de potência 0,85 capacitivo, unitário e 0,85 indutivo, os valores das correntes de excitação e os torques de eixo. São três cenários diferentes, são três condições de operação diferentes. Então, obviamente, encontraremos três correntes de excitação diferentes e também três torques de eixo diferentes. Vamos continuar aqui a nossa interpretação. Afinal de contas, precisamos analisar os dados que nos foram fornecidos. Então, vamos aos dados. Aqui nos é dito que este motor está operando com 5 MVA. Eu quero que você note que essa potência aqui é dada em volt-ampere. Só enfatizar o volt-ampere. E, portanto, é uma potência aparente. E, como consequência, a gente sabe que essa potência aparente se dá da relação entre tensão e corrente. Portanto, não é um dado mecânico, porque é muito comum que se dê a potência em watt, CV ou HP e esteja se referindo à potência na ponta do eixo, que é uma potência mecânica. Dada em MVA, a gente parte do pressuposto que o volt-ampere é um dado elétrico e, portanto, é a potência nos terminais elétricos da armadura ou terminais elétricos do circuito de estator. 13,8 kV e 60 Hz. Obviamente, a gente parte do pressuposto que isso aqui seja um dado de tensão nos terminais de armadura, e isso aqui é a frequência dessa tensão. Não dito nada, numa máquina trifásica, máquina inclusive de qualquer tipo trifásica, a gente parte do pressuposto que o valor dado é o valor de linha. Então, 13,8 kV é a tensão de linha e 60 Hz é a frequência no qual oscila essa cossenoide de tensão. Conexão delta. E 6 polos. 6 polos é a quantidade de polos magnéticos que essa máquina tem. E está conectada em delta. Tipicamente, máquinas de potência muito grande, tensão muito grande, elas são conectadas em Y, para que você possa usar o ponto neutro para poder fazer aterramento. Mas nada impede que a conexão seja feita em delta. E nesse caso, é interessante que a gente tenha essa conexão em delta para a gente estudar umas coisas mais. Parâmetros do modelo por fase no equivalente em Y, exatamente por isso que eu botei em delta, porque o modelo do circuito ele é do equivalente em Y, e já foi dado inclusive com a transformação após a obtenção dos parâmetros no ensaio de uma máquina que é fisicamente conectada em delta, os modelos já foram calculados e fornecidos para você no equivalente em Y, porque o modelo que a gente vai fazer uso, que a gente sempre faz uso, é sempre do equivalente em Y. A resistência de armadura vale 3 ohms e a reatância síncrona vale 30 ohms.
Informação adicional. Potência das perdas rotacionais igual a 5% da potência eletromagnética. As perdas rotacionais, como em qualquer máquina girante, a gente tem o atrito por ventilação, o atrito dos mancais e as perdas por ventilação, já que a máquina tem um ventilador para poder fazer a sua refrigeração, ou para ajudar no seu arrefecimento, que é o nome que tipicamente se utiliza. E ela vale, essa potência, 5% da potência eletromagnética. Lembrando, a potência eletromagnética é a potência criada no rotor, potência mecânica criada no rotor, e parte dela vai suprir as perdas rotacionais, e o que sobrar após retirar as perdas rotacionais é aquilo que vai ficar disponível na ponta do eixo para acionar a carga. Seguindo aqui adiante, temos a curva característica tensão induzida versus corrente de excitação, que foi obtida com velocidade nominal. Vamos entender um pouco o que é essa curva? Olha só, a curva é somente isso aqui. Aqui foi uma ilustração que eu vou fazer uso para te explicar algumas coisas. A primeira coisa que você vai prestar atenção é que eu fiz uma marcação aqui, ó, com um L. Esse L é para indicar que o valor é de linha. Mas lembrando que uma tensão de linha não pode ser utilizado no modelo que é equivalente por fase do circuito posto em Y. E aqui nós temos IF, que é a corrente de excitação. Então aqui é uma corrente contínua aplicada no circuito do rotor, que tem como consequência a indução de tensão no circuito do estator, a tensão aqui indicada. Outra coisa que você deve prestar atenção é que o primeiro valor aqui, ó, da tensão induzida se dá quando a corrente de excitação ainda é zero. Outra coisa que você está notando, e que se você não notou deveria ter prestado mais atenção, é que essa curva característica se assemelha muito à curva de saturação, a saturação magnética. Sim, isso é verdade. Na verdade, isso aqui é uma outra forma de você ilustrar a saturação magnética. Vamos lá, como é que é feito esse teste? Porque a gente vai fazer uso dessa curva. Para a gente fazer uso da curva, a gente tem que entender como o teste foi feito. A tensão induzida, ela se dá dentro do circuito de armadura, dentro do circuito de estator. Então, no final das contas, não existe como você fazer a separação entre o que é a tensão induzida e o que é a queda de tensão na impedância de armadura, que é dada pela resistência de armadura e pela reatância síncrona. Qual é a única forma que você tem para poder fazer uso disso, dessa tensão induzida? É se você der um jeito de medir essa tensão via os terminais, porque você não consegue medi-la aqui dentro, porque essa resistência e essa impedância formada pela resistência e reatância não são concentradas como aparece no modelo, ela é distribuída em todo o condutor do circuito de armadura. O que é que você faz então? Então você pode colocar um voltímetro para medir essa tensão terminal, tensão de linha de armadura, mas em compensação você deve garantir que a corrente de armadura seja igual a zero. Porque se ela for igual a zero, então nenhuma queda de tensão existirá nessa impedância. E a tensão induzida internamente vai ser igual à tensão nos terminais da armadura, que é o que você está medindo. Então o que é que você faz com essa máquina? Não importa se ela foi criada para operar como motor. Você vai pegar essa máquina e fazê-la operar como um gerador. Um gerador, inclusive, inútil, porque no fim das contas a gente vai tirar a carga dos terminais elétricos. Então você vai pegar o eixo dessa máquina síncrona, vai acoplar uma fonte de potência motriz. O que é uma fonte de potência motriz? É qualquer máquina que consiga ter uma velocidade controlada por você. Nesse caso, ou melhor, o habitual é que a gente use em laboratório, quando o ajuste é manual, um motor de corrente contínua, porque é mais fácil você controlar a velocidade do motor de corrente contínua quando o ajuste é manual. Se o ajuste é eletrônico, pode até ser mais fácil com um motor de corrente contínua, mas também, hoje em dia, a tecnologia é dominada para outros tipos de máquina também. No caso do ajuste manual, você usa um motor de corrente contínua e força a velocidade da máquina síncrona a estar no valor nominal. Aqui essa ênfase. A velocidade
da máquina síncrona determina também a tensão induzida. Lembre-se que a tensão induzida depende da taxa de variação do fluxo magnético. Portanto, quanto maior o fluxo e quanto maior a velocidade, maior a tensão induzida. Quanto menor a velocidade e quanto menor o fluxo, menor a tensão induzida. A velocidade é proporcional à magnitude da tensão induzida. E o fluxo depende da curva de saturação magnética, da relação entre corrente e fluxo magnético, ou corrente e densidade de fluxo magnético, você escolhe a variável que você queira. A velocidade está mantida constante por uma fonte de potência motriz controlável, que no caso vamos considerar que é um motor de corrente contínua. Então a velocidade já saiu da jogada. Então a gente sabe que essa curva vai ser válida para a máquina operando na velocidade nominal. Joia! Então o que a gente faz? A gente vai botando o valor de excitação e vendo a tensão induzida e anotando esse par ordenado. Corrente de excitação versus tensão induzida. Aumenta a corrente de excitação e anota o próximo valor da tensão induzida. E assim sucessivamente até você ter um conjunto de pares ordenados, corrente de excitação e tensão induzida, que permita você plotar esse gráfico. Pronto, plotou esse gráfico. Vamos dar uma interpretada aqui nesse gráfico. A primeira coisa é que o valor da tensão induzida é nula, o valor é nulo, desculpe, mesmo com a corrente de excitação zerada. É porque existe o fluxo remanente, o fluxo remanescente. O material magnético que forma o núcleo, ele também tem a capacidade de se imantar, daria para dizer essa palavra. Ou seja, ele fica com um pouco de fluxo depois da sua operação. Ele fica com um pouco de densidade de fluxo depois da sua operação. Então, se você coloca essa máquina para girar, já vai haver tensão induzida, porque já há fluxo, mesmo com corrente de excitação nula. Aí você vai aumentando a corrente de excitação e vai se somando ao fluxo remanente, o fluxo que você cria com a corrente de excitação. Coisa importante, eu quero que você note que eu ilustrei a máquina em Y, mas a nossa máquina real, ela está fisicamente ligada em delta. Mas eu quero que você note uma outra coisa. O modelo que a gente usa é sempre do equivalente em Y. Então, quando você faz o teste, mesmo com a máquina em delta, o que você faz é fingir, exatamente essa palavra, viu? Fingir que tudo isso aqui, na verdade, está em Y, mesmo que fisicamente esteja ligado em delta. Por que motivo? Porque a tensão que você vai fazer uso, o EAF, no caso, pode ser da fase A, mas pode ser da fase B ou da fase C, tanto faz no final das contas, porque no fim das contas os valores serão iguais em cada uma das fases, porque a máquina é perfeitamente equilibrada. Então, no final das contas, é o valor da tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, mesmo que fisicamente a máquina esteja ligada em delta, você faz o cálculo do valor de EAF, considerando o valor de linha dividindo por raiz de 3. Ainda que você saiba que fisicamente, estando a máquina em delta, o valor da tensão de linha é igual ao valor da tensão de fase. Mas o modelo exige que seja do equivalente em Y. É isso que é necessário que fique claro. Entendido isso, a gente pode apagar o nosso... uma outra coisinha, só um comentário. Aqui, como você vê, o modelo do equivalente em Y, mas o dado levou em consideração que o valor apresentado é o de linha, é o valor de fato medido pelo voltímetro. Então, na hora de a gente fazer uso dessa informação no modelo, a gente vai pegar esse valor e dividir por raiz de 3. A pessoa colocou este dado medido nos terminais diretamente aqui. Então, a gente vai precisar dividir por raiz de 3 para poder fazer uso, considerando que o valor, na verdade, é de fase, porque o nosso modelo exige isso. Entendido isto, a gente vai então para a solução do nosso problema. A primeira coisa que você deve fazer é desenhar ou redesenhar um modelo de circuito para você colocar os parâmetros nos seus devidos lugares, parâmetros e variáveis dadas. Note que nós temos algumas informações que permitem a gente fazer cálculos e encontrar a solução. Mas, pensando na solução, o que é que a gente vai precisar? Olha só, se nos foi pedido o valor das correntes de excitação, então, nitidamente, a gente consegue tirar a corrente de excitação se a gente obtiver a tensão induzida no circuito de armadura.
E para a gente conseguir encontrar, melhor dizendo, a corrente induzida no circuito de armadura, a gente deve utilizar esse modelo de circuito. Então vamos fazendo de forma gradual para entender como a gente utiliza o conhecimento que a gente tem para resolver essa questão. Lembrando que algumas informações aqui, como por exemplo a potência das perdas rotacionais, você vai utilizar para resolver o item B, que é a segunda parte desta aula de teoria e exercício apresentados simultaneamente. Vamos lá. Primeira parte, então, é a gente pensar aqui que a gente tem de encontrar esse EAF para poder fazer uso neste gráfico. Lembrando que aqui tem um valor de linha. Estou ciente disso, não se preocupe não. Como é que eu encontro o EAF? Eu tenho a resistência de armadura, que foi um dado do problema. Posso colocar aqui seu valor, porque foi de 3 ohms. O valor da reatância síncrona, que vale 30 ohms. Uma coisa que eu gosto de fazer e te aconselho a fazer também é colocar logo o J aqui antes que você esqueça. É comum que a gente apresente somente o valor da reatância, mas também é muito comum que a gente esqueça de colocar o J na hora de fazer os cálculos. Então coloco logo aqui, assim eu sou lembrado disso por mim mesmo. Logo no começo do problema eu me lembro da necessidade de fazer isso. Só que temos 3 cenários diferentes. O primeiro cenário que vamos tratar, portanto, é com o fator de potência 0,85 capacitivo. Note, em todos os 3 casos, a potência nos terminais de armadura é de 5 MVA. A potência vale 5 MVA e a tensão é sempre 13,8 kV. Se considera, obviamente, que é um barramento infinito. A tensão do barramento no qual esse motor está conectado é uma tensão fixa, que não varia por nada nesse mundo. Vamos lá. Preciso colocar a tensão de armadura aqui. Qual o valor que eu coloco? É o valor de 13,8 kV dividido kV, aqui é um V, kV dividido por raiz de 3. Afinal de contas, esse modelo é por fase do equivalente em Y, portanto, a tensão de linha deve ser dividida por raiz de 3, que dá igual a 7,97 kV. Joia! Já começamos a solucionar o nosso problema. O que é que podemos colocar mais aqui? O que podemos encontrar mais aqui? Olha só, nós precisamos encontrar a corrente de armadura, porque senão a gente não consegue aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha e encontrar o EAF. Então, o meu primeiro passo vai ser encontrar o IAF. E vou deixar bem claro que é para FP, fator de potência, igual a 0,85 capacitivo. Vou botar aqui, capacitivo. E dá ênfase, que esse é um dos cenários que a gente está tratando, o primeiro cenário que a gente vai tratar. Joia. Primeira etapa, encontrar o IA. A gente tem a potência aparente, posso indicar dessa forma, potência aparente da máquina síncrona, SA, porque são os terminais de armadura, vai ser igual a raiz de 3, olha o que eu vou fazer, VA linha, vezes IA linha. Lembrando que no modelo em Y, o valor da corrente de linha é igual a de fase, mas a tensão a ser utilizada nessa expressão seria, no caso, a tensão de 13,8 kV, que é a tensão de linha. Como já estamos utilizando o modelo por fase, em vez de utilizar essa equação, vamos utilizar, então, o modelo já por fase. 3 vezes VA, módulo de VA, vezes o módulo de A, sem considerar os valores de linha, considerando os valores de fase. Então, joia. IA vai ser igual a potência aparente sobre 3 vezes o valor da tensão de fase. Vamos substituir, então, esses valores. A potência aparente foi dada, 5 MVA. Isso mesmo, 5 MVA. 5 vezes 10 a sexta. Sobre 3 vezes 7,97 kV.
7,97 kV, 10 a terceira. Joia? Fazendo essa conta, você encontra que IA, ou melhor dizendo, que o módulo de IA, não o fasor, a gente está encontrando aqui somente o módulo, é igual a 209,118 amperes. Considerei aqui 3 casas decimais. Isso é suficiente, portanto, para fazer esse cálculo e encontrar EAF? Não, porque a gente tem que utilizar o fasor corrente e, portanto, a gente precisa do ângulo também, que é dado pelo próprio fator de potência. A gente sabe, portanto, que a corrente está adiantada em relação à tensão. Então, a gente sabe que θ e A, a tensão a gente já considerou como sendo o fasor com um ângulo zero. A gente fez isso, você pode não ter percebido, porque a gente não colocou que o ângulo dessa tensão é zero, mas a gente fez a opção de considerar esse aqui o valor de referência. θ e A, portanto, é igual ao mais, para indicar que é positiva, que no fim das contas esse ângulo está adiantado, é o arco cosseno de 0,85, ou arco cosseno do fator de potência, que vai dar igual a mais 31,8 graus. Agora sim eu posso escrever fasor IA é igual a 209,118. Opa, deixa eu melhorar essas casas decimais. 118 com um ângulo de mais 31,8 graus, isso em amperes. Pronto, já tenho aqui uma resposta parcial, porque eu não estou atrás efetivamente da corrente, eu estou atrás do valor da corrente de excitação e não da corrente de armadura. O segundo passo, então, é aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui nesse circuito. Posso colocar assim, ó, lei de Kirchhoff das tensões. Vamos aplicar então? Vai ser menos VA mais a queda de tensão na impedância do circuito de estator ou de armadura, mais a queda de tensão, ou melhor, a tensão induzida no circuito de armadura é igual a zero. Segundo passo, lei de Kirchhoff das tensões no circuito de armadura, com o objetivo de encontrar o valor do módulo de EAF, que é o que a gente vai atrás. Aplicando a lei de Kirchhoff, como eu disse a você, vai ser menos VA mais RA mais JXS, que multiplica o fasor IA, mais EAF é igual a zero. Então, nós temos que EAF, fasor EAF vai ser igual a VA menos RA mais J XS e A. Vamos substituir os valores. Botar assim que esse valor de A a gente vai fazer uso agora. Então, a gente sabe que o fasor EAF é igual a tensão, que a gente já viu que é 7,97 vezes 10 a terceira, que é a tensão de fase nos terminais de armadura. A resistência de armadura vale 3 ohms. A reatância síncrona vale 30 ohms. E a corrente A foi o que a gente acabou de encontrar, exatamente para fazer uso neste momento. 209,118 com ângulo de 31,8 graus. Você pode fazer essa conta na sua calculadora. Eu já fiz a minha conta. E EAF é igual a 12.143,662 com um ângulo de menos
27,79 graus. É isso que estamos atrás? Não, não é isso que estamos atrás. Mas não quer dizer que a gente não vá dar ênfase a essa resposta parcial. O próximo passo, sabe qual é? Encontrar o valor do módulo de E a F, que obviamente é uma tarefa muito simples, porque basta pegar a parte do módulo do fasor E a F. Então vamos fazer isso. Módulo de E a F, vamos separar aqui a informação, vai ser igual a 12.143.662 volts, que nós podemos aproximar para algo como 12,1 kV. Por que eu fiz essa aproximação? Porque a gente vai precisar consultar o gráfico, e no gráfico a gente não vai ter acesso a esse tipo de detalhe. Deixa eu criar mais uma página aqui, para que a gente saiba agora do nosso quarto passo para solucionar esse problema, que finalmente é utilizar o gráfico. Só que para utilizar o gráfico, aqui, ó, utilizar o gráfico, módulo de EAF, L, porque é isso que tem lá. Lá não tem dessa forma, né? Lá nem se indica como o fasor, bota da forma como está lá. EAF, L versus IF. Para encontrar IF, que é o que foi solicitado. Exatamente o que foi solicitado. A corrente de excitação quando o fator de potência tiver quando o fator de potência estiver no valor, melhor dizendo, de 0,85. Como lá foi dado o valor de linha, então eu vou ter de pegar e calcular o valor da tensão induzida quando a velocidade do rotor for nominal e o fator de potência foi igual a 0,85 capacitivo. Vai ser igual ao valor que a gente encontrou anteriormente, 12,1 kV, vezes a raiz de 3, que é o valor de linha. Ou pegando esse valor aqui inteiro e multiplicando por raiz de 3, eu encontrei aqui 21.033,499 kV, que a gente pode aproximar por 21 kV. Pronto, estamos bem perto do fim do primeiro caso, do primeiro item. A questão, como eu disse a você, é um pouco longa. Só você precisa declarar esse valor. 21 kV é o valor da tensão de linha induzida nos terminais quando a máquina está operando com velocidade nominal. Ela só pode operar numa velocidade, e se for dito que a frequência é 60 Hz, ela está operando nessa velocidade. Não temos como escapar disso. E aqui, para deixar mais fácil de você enxergar, vamos fazer linhas. Marcando aqui o valor de 21 kV de tensão induzida na linha, a gente encontra uma corrente cujo valor é um pouco acima de 35 amperes. Olha, aqui o intervalo de 5 em 5, né? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, no final das contas, eu vou considerar que esse valor é 35,5 amperes. Mas, professor, eu estou vendo diferente. Olha, o gráfico aqui não tem mais detalhes. Então, no final das contas, o que eu enxerguei e o que você enxergou são ambas as respostas corretas. Porque você não pode me dizer que é abaixo de 35 ou que esse valor está próximo de 40. Mas se você disser que é 35,4 ou 35,6, é uma resposta que tem que ser aceita. Obviamente, se quiser mais detalhes, o gráfico tem que ser feito com maior detalhamento. Mas vamos aqui para a resposta de 35,5 amperes como sendo a corrente de excitação aplicada no rotor, no circuito do rotor, para que a máquina operando com 5 MVA, 5 MVA, opere com fator de potência 0,85 capacitivo. Deixa eu melhorar aqui a página. Pronto. Finalmente, ao consultar o gráfico, utiliza-se, olha só, EAF versus IF para encontrar o valor de F, e o valor de F encontrado após consultar o gráfico foi 35,5 amperes. Foi essa corrente ajustada
para que a gente tivesse finalmente encontrado o valor. Como encontramos a resposta final, a gente pega e dá um destaque diferenciado, para deixar bem claro que a resposta foi encontrada. Ainda resolvendo o item A, que é pedido a corrente de excitação, agora a gente vai focar no fator de potência unitário. O que é que se altera em relação ao caso anterior? Basicamente que a excitação foi ajustada agora para que o fator de potência seja unitário. E no final das contas, a potência nos terminais de armadura ainda é a mesma. É uma outra situação, uma outra operação, mas no final das contas, quem temos que manter aqui é a potência sempre com 5 MVA, pois o estudo foi solicitado para esse cenário. Note, isso aqui não precisa ser algo que está acontecendo. Pode ter sido solicitado um estudo para que você escolha a condição no qual irá acontecer. Vamos continuar nosso estudo. Olha só, o que é que se modifica do caso anterior para esse? Se o fator de potência é unitário, a única coisa que se altera é que o ângulo da corrente não é mais adiantado e nem é atrasado. O ângulo da corrente em relação à tensão é igual a zero. Afinal de contas, o fator de potência unitário é exatamente isso, é quando tensão e corrente estão em fase e no circuito só há potência ativa, ou pelo menos nos terminais de avaliação só há potência ativa. Então vamos fazer isso, vamos seguir os mesmos passos para fator de potência 0,85 capacitivo, só que agora para fator de potência unitário. A única coisa que faltou aqui para ficar mais organizado é dizer o seguinte, que a gente está resolvendo primeiro o item A, né? Vamos então seguir adiante usando os mesmos passos, só que agora para fator de potência unitário. Passo 1 vai ser o mesmo. Calcular a corrente de armadura, ou melhor, o fasor corrente de armadura. Note, eu disse a você que neste cenário que foi solicitado o estudo, a potência aparente se mantém a mesma. Se ela se mantém a mesma, então a corrente vai ter a mesma magnitude. O que se altera é somente o ângulo. Então, para o item 1 já posso escrever abaixo. IA vai ser igual a o fasor IA, 209,118 ampere, já que esse ângulo aqui é zero. Vou dar destaque aqui também ao ângulo. Olha só, vou dizer o seguinte. Para o caso 1 aqui, para o item 1, melhor dizendo, o ângulo de A, o θ e A é igual a 0 grau, FP igual a 1. E posso dizer, portanto, que o fasor corrente A vale 209,118. Com ângulo zero não preciso colocar, já coloco aqui em ampere. Nossa primeira resposta parcial. O item 2 foi usar a lei de Kirchhoff no circuito de armadura para encontrar o módulo de EAF. Só que antes teve de passar pelo fasor EAF. Aqui também, para ficar mais organizado, vale a pena eu tirar esse módulo, porque eu quero encontrar primeiro o fasor e depois sim é que eu quero encontrar o módulo do fasor. Então fica mais organizado se for assim, ó. Para encontrar EAF, você deve refazer a conta. Por isso a ênfase em falar a palavra fasor o tempo inteiro, porque não pode usar somente o módulo, você tem que usar também o ângulo. Eu vou repetir esta equação aqui, ó, só que trocando o ângulo, que agora não é 31,8 e sim 0, ou simplesmente não escrevê-lo. Então é essa equação que a gente vai fazer uso trocando apenas o ângulo. Vezes o fasor corrente, que vale 209,118. 0 grau se você quiser, ou simplesmente sem nada, tanto faz. O valor do fasor EAF é igual a 9.657,730. Com zero não precisa ser representado, 73. Já é a aproximação com 3 casas. Com ângulo de... Com 3 casas eu teria que botar o zero, na verdade, né? Com 2 no caso. Um ângulo de 40,51 graus. E isso aqui em volts. Isso aqui é uma resposta parcial. O que nós queremos agora, no próximo passo, é pura e simplesmente separar o módulo. Módulo de EAF, que obviamente
é 9.657,73 volts. Resposta parcial, gosto de fazer a marcação. Para encontrar o valor EAF linha, que é esse valor vezes a raiz de 3. A conta eu já fiz e encontrei 16.727,680, que a gente vai aproximar para 16,7 kV. Aqui é em volts e aqui é kV. Isso é mais uma resposta parcial. Vamos olhar agora o valor de 16,7 kV no nosso gráfico. Eu imagino, portanto, que o valor de 16,7 kV esteja por aqui e que o valor, portanto, correspondente no gráfico seja algo como 19,5. Aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 20 e eu acho que é 19,5. Se você achou diferente, cada um tem a sua opinião, o gráfico não está apresentado de forma detalhada. Portanto, a gente viu que para o fator de potência capacitivo, a corrente estava acima de 35 e agora foi reduzida quando o fator de potência for unitário. É necessário que a gente tenha isso em mente, porque a gente vai interpretar os resultados no final. A gente tira um monte de conclusões dessa solução. Vamos lá, 19,5 é o valor que eu enxerguei. E F vai ser 19,5. E agora eu faço a minha marcação, para deixar bem claro que isso aqui sim é uma resposta. Então minha marcação é diferenciada. Não terminamos ainda. Ainda falta encontrarmos o valor da corrente de excitação para o fator de potência 0,85 indutivo. E o que se altera na questão? Somente o fator de potência. Vamos continuar operando, que os estudos foram realizados, todos eles, ou estão sendo realizados aqui por nós, com a potência nos terminais de armadura igual a 5 MVA. São esses cenários que a gente está avaliando. Só se alterou o fator de potência. Neste caso, portanto, o que vai se alterar é exatamente o ângulo da corrente. O valor do fator de potência é o mesmo. O que se altera é o fato dele ser indutivo. Então, a corrente, em vez de estar 31,8 graus adiantada, estará 31,8 graus atrasada. Portanto, o valor do θ de A, do ângulo de A, vai ser menos 31,8, com o mesmo módulo. Então, eu vou escrever esse valor, 209,118, com um ângulo de menos 31,8 graus. Vamos escrever isso aqui para o fator de potência indutivo. O segundo passo foi usar a equação encontrada com a lei de Kirchhoff das tensões com os respectivos valores. A tensão terminal é a mesma, o barramento infinito, a impedância não se altera, a magnitude da corrente nesse cenário de estudo também não se altera, o que se altera é somente o ângulo. Então, essa é a equação, trocando apenas o valor do ângulo. Criar mais uma página e vamos lá. O passo 2 permite a gente encontrar que EAF vai ser 7,97 vezes a corrente que está com o valor aqui acima. Feita a conta, resposta parcial, a gente vem aqui e anota. Isso em volts, né? O que é que a gente quer agora no terceiro passo? Somente separar o módulo. Isso aqui é mais rigor do que outra coisa. Volts. Resposta parcial. A gente vem aqui e marca. O quarto passo é exatamente multiplicar esse valor por raiz de 3 e fazer a consulta no gráfico. O quarto passo foi encontrar o valor de linha, o EAFL. Multiplicando esse valor por raiz de 3, a gente encontra 11.235
11,274 volts, que a gente pode aproximar para algo como 11,2 kV. Isso aqui é uma resposta parcial que vai fazer parte da nossa consulta ao gráfico. 11,2 kV. Vamos verificar aqui. Feita a marcação do valor de 11,2, não coloquei aqui só para não ficar pesado, porque ficaria bem denso, bem cheio de informações. E eu imagino que o valor esteja por aqui, ó, o valor da corrente de excitação. A corrente de excitação, para mim, na minha visão, está mais ou menos na metade entre 10 e 15. Talvez esteja até um pouquinho acima da metade, mas vamos considerar que é a metade. Entre 10 e 15, aqui eu tenho 12,5. Então, para mim, a corrente de excitação, eu estou enxergando aqui nesse gráfico, 12,5 amperes. Eu quero que você veja que o fator de potência, ao se tornar indutivo vindo do capacitivo, fez com que a corrente de excitação descesse. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá? Então, eu vou botar o valor de 12,5 como sendo o valor IF é igual a 12,5 amperes. Já é a resposta final, porque foi isso que foi solicitado. Podia ser redondo também, mas eu tenho usado o retangular. Vou seguir aqui no padrão retangular. O que a gente precisa agora é interpretar esses resultados, porque a gente só fez conta, a gente não fez só conta, a gente interpretou já valores antes. Mas no fim das contas a gente precisa interpretar mais coisas, a gente precisa sugar mais informação de tudo que a gente obteve até agora. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que quando o fator de potência saiu do capacitivo para indutivo, duas coisas aconteceram. Uma, a corrente de excitação diminuiu e, como consequência, a tensão induzida também diminuiu. Então, eu quero que você note que se você precisar ter o fator de potência capacitivo no seu motor, você vai precisar aumentar a excitação. A gente vai dizer no futuro, porque o nosso curso obviamente continua, que a máquina está sobreexcitada quando ela está operando capacitivamente. Quando ela está operando indutivamente, ou com fator de potência indutivo, ela é dita subexcitada. E note, o nome sobreexcitada e subexcitada não tem a ver com problema, porque às vezes a gente fica atento ao fato de sobreexcitação parecer ser uma excitação excessiva, mas não, é só o nome que se dá. Sobreexcitada, você excitou bastante o sistema, ou seja, aplicou bastante corrente no circuito do rotor, aumentando a tensão induzida e, portanto, tornando o fator de potência capacitivo. Você foi reduzindo a excitação, o fator de potência passou pelo valor unitário, nesse exato instante aqui, quando a corrente de excitação era 19,5, e depois o fator de potência se tornou indutivo quando você reduziu ainda mais a corrente de excitação. Esse é o primeiro item que a gente pode fazer análise. Mas ainda tem mais, a gente pode analisar outras coisas. Eu quero que você note que dos três casos que a gente estudou, nos três casos, este ângulo aqui, ó, ou melhor, o ângulo da tensão induzida, olha só, vou fazer uma marcação mais elegante. O ângulo da tensão induzida, nos três casos, note aqui, ele é negativo. Não, isso não é só coincidência, não. Você vai ver que para a operação motor, esse ângulo, que é o ângulo da tensão induzida, a gente vai chamar de ângulo de carga. E esse ângulo é negativo na operação motor. Quando fizermos as nossas definições para a operação gerador, a gente vai ver que esse ângulo será positivo. Então é uma forma de identificar se a gente está errando alguma coisa ou não. Se na operação motor você vai e encontra esse ângulo positivo, pare, você já errou alguma coisa. Isso é muito importante que você tenha em mente. Esse ângulo vai receber uma simbologia especial no futuro. Você vai dizer que é o ângulo delta minúsculo, que a gente vai chamar de ângulo de carga. Espere o momento devido para você fixar ainda mais essa informação. E esse ângulo é extremamente importante porque ele define características relacionadas à transferência de potência da máquina, a capacidade que a máquina tem de transferir potência. No caso do motor,
capacidade que ela tem de transferir potência na ponta do eixo para uma carga mecânica acoplada na ponta do eixo. Outra coisa que você pode fazer para identificar possíveis erros nos seus cálculos é comparar a tensão terminal da armadura com o valor da magnitude do módulo da tensão induzida. Eu quero que você veja que com o fator de potência capacitivo, a tensão induzida teve módulo significativamente maior do que a tensão nos terminais da armadura. Aí você foi diminuindo a excitação para que o fator de potência ficasse unitário. O valor da tensão induzida já ficou bem mais próximo do valor da tensão nos terminais da armadura. Eu falei bem mais próximo, mas eu não disse que é o mesmo valor. Estou dizendo que está mais próximo. E aí chegamos ao fator de potência indutivo, cujo valor nos terminais da armadura, obviamente, se manteve, enquanto que a tensão induzida teve a magnitude significativamente menor do que a tensão terminal. Então, se o fator de potência for significativamente capacitivo e significativamente indutivo, como é o caso do fator de potência 0,85, você vai perceber que no final das contas você vai ter uma tensão induzida maior do que a tensão terminal no caso capacitivo, e no caso indutivo, que é esse que eu estou mostrando aqui agora, a tensão induzida vai ser menor do que a tensão dos terminais de armadura. Sugamos bastante da questão e agora temos a primeira parte já pronta. Falta a segunda parte, então eu te aguardo na continuidade dessa questão, no qual nós vamos enfatizar agora os torques de eixo para os 3 cenários descritos no enunciado.